e trocando todos os dias, quando a gente fala sobre gerações, é que cada vez mais as gerações estão ficando mais no trabalho também. Então não é só uma questão de quem está chegando, mas também uma questão daqueles que já estão há mais tempo, né? Semana passada eu estava fazendo uma imersão, estava lá em semana passada, deixa eu pensar onde é que eu estava semana passada. Ah, estava em Minas Gerais, estava em Uberlândia. E estava falando com o time, né? Dizendo para aqueles líderes lá, né, que a gente tem aqueles mais 60, por exemplo, que estão dentro do mercado, estão trabalhando, estão produzindo e estão acostumados com um jeito de trabalhar completamente diferente dessa nova geração que está chegando. E a gente, enquanto gestor de RH, enquanto gestor de pessoas, precisa estar entendendo assim como é que eu lido e como é que eu falo com cada uma dessas pessoas, porque as expectativas delas são completamente diferentes. As experiências que elas passaram são completamente diferentes, né? Vamos ver aqui quem mais. Quem puder ir abrindo a sua câmera aí, fica à vontade. A gente adora pessoas por aqui. Deixa eu ver quem mais. Cíntia, deixa eu ver. Tiago da 925. Tiago tá onde hoje, Tiago? Tá em Porto Alegre? Tá em São Paulo? Tô em São Paulo. São Paulo hoje. Boa, Isso, Tiago. bem no interior aqui. Interior de São Paulo. É, Boa. região de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Eu tive aí o ano passado. Fomos eu e a Giovana, fizemos Leroy Merlin aí, desenvolvimento de liderança Ah, em Rio sim. Preto. Tô correndo atrás da Rodobens aqui. Boa. Ó, a Fábio tá chegando junto com a gente aqui já, tá Bom online. Fábio, dia, tá bora, contigo. bora. Bora, bora, meu povo. Bom dia a todos. Deixa eu só dar um aviso pro Leandro aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Feliz de estar com vocês aqui para a gente falar desse tema que está sendo tão controverso. Bom dia, time da Nau 25. É, a gente tem feito esses encontros para falar, esses encontros da comunidade da Nau 25. A gente tem construído aí a comunidade de RH e TID para trabalhar assuntos que a gente vê durante a nossa experiência de aula, que tem sido mais desafiadora. A gente já falou sobre. A gente fez o pós-NRF, a gente fez IA no RH, a gente fez esse e o próximo vai ser IA no RH de novo, porque tem muito conteúdo sobre inteligência artificial. A gente está em junho, o próximo encontro é julho, final de julho, e a gente vai falar então sobre inteligência artificial no RH, porque a gente vê aí que tem bastante coisa para falar e bastante coisa para aprender. Já vou começar compartilhando a minha tela aqui. A ideia é que a gente que seja 40 minutos de conteúdo e depois a gente vai fazer aí uma salas individuais para que vocês possam se conectar, conhecer, trocar os desafios aí, dar uma potencializada nesse networking da comunidade. É muito legal ver, né, que a gente tem aí pessoas do Brasil todo, né? Agora alguém postou ali no chat que tá em Natal. Eu vou pedir para o Eric ir aceitando as pessoas, Eric, por favor, Combinado. tá? Tu já tá de anfitrião aí, né? Sim. Ah, então beleza. Toca a ficha aí, porque tinham duas pessoas na sala aqui de espera. Então, a gente vai falar sobre liderança multigeracional. Eu sou Fabi Nunes, para quem ainda não me conhece, sou capitã da Nau 25. A Nau 25 é uma escola de líderes, nasceu como uma escola de empreendedores e agora a gente transformou ela numa escola de líderes. A gente tem 7 anos de mercado, atende aí o Brasil todo em desenvolvimento de líderes em diversos temas, né? Prioritariamente liderança, autorresponsabilidade, protagonismo, inteligência artificial, é, criatividade, inovação. Então, alguns pilares a gente atende e a gente está também agora, no mês de julho, lançando aí um portfólio de palestrantes para eventos de final de ano. A gente trabalha sempre com médias e grandes empresas, em sua maioria.
Esse é o nosso LinkedIn. Quem ainda não segue, então é um convite para nos seguir. A gente tem aí ajudar o Eric a bater a meta, né? Eric de construção. O Eric e o Thiago, agora o Thiago também tem essa meta, né, Thiago? E os nossos Instagrams. Vou começar então falando que a gente não conquista novos mares com velhos mapas, a gente precisa sempre olhar para novas formas, e eu acho que essa frase, que é uma frase de todas as aulas no início, quem vem aqui já sabe que essa é a frase que nos identifica aqui, porque acho que todo o momento em que a gente está disposto, como vocês estão aqui, a receber novos conteúdos, a fazer trocas, a fazer contribuições, a gente está olhando para renovar os nossos mapas, né? Como é que a gente vê? E a liderança multigeracional tem muito a ver com isso, né? Porque quando a gente cai nos estereótipos, nos rótulos, é o primeiro passo para dar errado, né? Quando a gente fala de liderança multigeracional. Vou convidar vocês para fazer um mapa mental da aula e depois compartilhar ele conosco, anotando aí os 5 principais pontos que vocês terão aqui de insights desse encontro, para que vocês consigam levar isso para a prática do dia a dia de vocês hoje, seja sendo consultor, facilitador ou ainda na área de RH, de T&D. Então, o que que eu posso disso aqui que eu vou trocar hoje, o que que eu posso levar para o meu dia a dia e já começar a fazer diferente? A única certeza que a gente tem na nossa trajetória aí que ela vai mudar. Então, o mercado, ele é um mercado bunny, né? Deixou de ser um mercado VUCA e passou a ser um mercado bunny, um mercado de bastante volatilidade, um mercado de bastante ansiedade, um mercado de bastante incerteza. Então, como é que a gente transforma e consegue navegar e liderar no meio desse cenário, né? E aí eu começo o nosso conteúdo de hoje falando que os 3 principais erros quando eu me refiro à liderança multigeracional. Então, o primeiro deles é tratar os desafios, as metas, reconhecimentos e gestão desse time, dessas pessoas de diferentes gerações da mesma forma, com a mesma liderança, com as mesmas ações. Então, se eu tenho um time que é multigeracional, eu preciso ter formas diferentes de liderar, ter uma liderança mais adaptativa. Então, eu não posso tratar todos iguais. E o que a gente vê aqui nas nossas aulas, nos nossos treinamentos e desenvolvimento de líderes, que um dos principais gaps que a gente percebe é que o líder trata as gerações de forma igual, não tem uma diferença nessa liderança. Depois, comunicar de forma igual, então usar as mesmas ferramentas, o mesmo contexto para lideranças e perfis diferentes. A gente sabe se a gente está falando aí de uma liderança de uma geração Z, uma geração alfa que está quase entrando aí como jovem aprendiz no mercado, né? Acho que esse ano e o próximo ano os primeiros alfas entram como jovens aprendiz no mercado. Então, como é que eu uso ferramentas, por exemplo, com essa geração, eu preciso me comunicar muito mais via mensagens instantâneas, WhatsApp, Slack e outras, né, outras ferramentas digitais do que uma ligação. Se eu estou falando de boomer, de geração X, eu preciso ir para uma ligação, para uma chamada de vídeo, para uma reunião presencial. Então, as ferramentas, né, isso são ferramentas de comunicação, e a forma de comunicação e abordagem precisam ser diferentes. Quando eu tenho a mesma comunicação, da mesma forma e a mesma abordagem para um time multigeracional, é muito provável que a gente tenha problemas de comunicação. E o terceiro principal erro na liderança multigeracional é a gente não potencializar essas diferenças, a gente não ter um ambiente que valorize a diferença multigeracional e cria o ambiente de estereótipos. Então, isso são os principais riscos e erros que a gente vê aí quando a gente fala de liderança multigeracional. Tratar todo mundo igual, comunicar de forma igual e não ter um ambiente, não criar um ambiente é, diferente. A Alcione colocou aqui: eu sou aposentada de TI, mas adoro gente. Sempre exerci funções de liderança e gestão e sempre gostei de desenvolver competências. Morava em Brasília e fui franqueada da Academia de Ginástica Cerebral. Adoro o tema, tive que vir para Natal ano passado para ajudar a cuidar dos meus pais.
Parabéns pela iniciativa de promover esse debate. Grata, Cione, por estar aqui conosco. É sempre um prazer aí contar com a senioridade e a experiência de profissionais. A gente começa falando então que liderar diferentes gerações é liderar diferentes mundos. E aí, quando a gente fala que a gente tem Boomer X, Millennials e Z, e entrando alfa agora, quando a gente fala em boomers e X, eles têm um mundo mais parecido, não são iguais, mas são mais parecidos. O millennium é mais próximo do Z, e o Z e o alfa, a gente tem uma grande ruptura de formato, de culturas, de jeitos de ser de trabalho, né? Falando um pouco de cenário, a gente fala de liderança multigeracional. A gente hoje no mercado de trabalho aqui no Brasil temos como líderes 10%. Então 10% da liderança hoje é geração Z, 35% geração Boomer, geração X 30% e geração Y Millennials 25%. Então esse é o cenário Brasil da liderança hoje. Eu vou contar para vocês duas histórias aqui que mostram muito esse cenário de hoje. Reunião gravada. Mostram muito esse cenário de hoje. A primeira delas é do Augusto Leão, que eu encontrei ele na NRF, lá em Nova York. Ele é um menino de 21 anos. Ele a gente pegou o elevador juntos, ele estava conversando com o pai dele, e ele disse para o pai dele: Eu não entendo por que que o Arthur Grimbal não se aposenta. O Arthur Grimbal é o presidente do Boticário hoje. É um cara super bem sucedido e financeiramente, provavelmente, ele já teria uma possibilidade de se aposentar. Mas ele é um cara novo, ele deve ter 50 e poucos anos. E, e aí o pai dele disse, mas é que ele gosta do que ele faz e tal. E aí o Augusto encostou assim no elevador meio decepcionado, assim com a cabeça pro lado e disse, eu não entendo essa geração de vocês. E aí eu falei, nossa, aula de geração Z aqui na veia, né? Porque a gente teve muito é, assuntos sobre geração Z, sobre a ruptura de comportamento, principalmente a ruptura de comportamento da geração Z para as gerações anteriores. E ele trouxe isso de eu não entendo essa geração de vocês, porque o fato de alguém ter já ser bem-sucedido e ter independência financeira para a geração Z é um momento, talvez, de fazer uma parada na carreira, de fazer um ano sabático, ou mais de um ano sabático, né? Fazer mini aposentadorias, né? Que é uma grande tendência aí de objetivo dessa geração. E, e aí ele disse isso, e eu adorei. Eu falei, Augusto, eu posso usar essa tua frase nas palestras que eu vou fazer? Ele falou, claro, pode. A segunda é desse menino de óculos azul, essa fofura, que é o Bernardo, fez 6 anos agora. E o B estava conversando com o pai dele esses dias e disse pro pai dele, pai, quando eu crescer, eu vou ser solteiro de trabalho. E o pai dele, na verdade, ele disse assim, ó, pai, quando eu crescer, eu vou ser solteiro. Aí o pai dele disse: Bê, me explica um pouco mais. Ele disse: pai, eu vou ser solteiro de trabalho. Eu vou querer trabalhar só de vez em quando. Eu não vou querer ir trabalhar todos os dias. Então, qual é o pensamento da geração Z, que é o Augusto Leão? Eu não entendo a geração de vocês que já alcançou o topo da montanha e continua buscando um topo. E o Bernardo, que é geração alfa, eu vou ser solteiro de trabalho. Então, o quanto essas gerações vêm nos provocando, porque sou o millennial, né? O Leandro é X, a Kathleen é Z, o Eric Z, a gente tem o Ídio, que é boomer. Então, a nossa equipe aqui da Nau, ela é multigeracional, assim, no time interno, nos facilitadores, a gente tem uma boa e saudável diferença geracional. Então, isso é que está criando a ruptura nas empresas, porque os fundadores da maior parte, de 80% das empresas no Brasil hoje ainda são pessoas geração X, geração boomer, e a gente tem o viés
muito industrial ainda no que a gente trabalha, mesmo não sendo indústria. A gente trabalha das 8 às 18, a gente trabalha de segunda a sexta, e quem tenta fugir desse arquétipo industrial é rotulado como não quer trabalhar, não tem compromisso, não tem comprometimento, e aí aqui é que começa o enrosco da liderança, porque é o líder que não consegue olhar através disso pela diferença, vai sofrer. A gente está fazendo seleção de pessoas, de 2 novas pessoas para o nosso time, faz um mês e meio já. Todas as pessoas que eu entrevistei, uma só não era, mas uma era millennial, o restante todas da geração Z. Todos os currículos que a gente selecionou como possíveis para trabalhar, que tinham fit com a vaga, todos eles me perguntaram qual é a distância, onde é o Square, né? Onde é a sede física da Nau. Todos me perguntaram. Todos me perguntaram para poder ver, né, a distância entre a minha casa e o meu trabalho. Então, isso é ponto um da lista. Ponto dois realmente é só presencial, não tem uma flexibilidade de ser híbrido, eu posso fazer trabalho híbrido. E ponto três, quais são os benefícios? Nenhum deles me perguntou qual era a remuneração. Então, diferente da geração millennial, geração X e boomer, que a primeiro ponto é qual é a minha remuneração, essas gerações elas vêm com outros valores, outros princípios que não são os mesmos que os nossos. E um deles é a gente que inventou qualidade de vida, né? A geração millennium que trouxe essa pauta para o mercado para qualidade de vida. Antes disso não se falava sobre esse assunto. Então, e eles vêm com essas, quero ser solteiro de trabalho, não entendo a geração de vocês. E aí a verdade mesmo é que a gente não sabe ainda se relacionar com tamanha diferença de comportamento das gerações. Para mim, esse é o principal desafio, porque a gente se irrita, né? Esses dias o Leandro veio, mas não sei o que, não sei o que. Então eu falei, Lê, geração Z, não adianta a gente querer que eles façam da mesma forma que a gente faz e que eles enxerguem da mesma forma que a gente enxerga, porque a gente só vai se estressar. E quando a gente começa a ouvir os líderes, 50% deles nos dizem, mas na minha época, porque a minha geração, porque eu não sei o quê, é uma geração muito como todas as outras, abraçada na sua verdade, né? E a outra coisa que a gente escuta são os líderes dizendo: mas eu não atendo geração Z, eles não são meus clientes. E a gente sabe o impacto que a geração Z e Alpha tem nos pais no momento de compra, né? Essa aula não é uma aula de venda, mas estou trazendo para provocar a liderança. Não adianta os líderes acharem que na minha época era diferente, ou na minha época não era assim, ou na minha geração não é assim, achando que em algum momento essa geração vai virar uma geração milênio de comportamento e valores, porque não vai, né? A gente consegue alinhar o comportamento deles por uma questão de propósito, ou seja, eles conectarem com os propósitos e valores e projetos das empresas e dos líderes, porque a gente não se demite das empresas, a gente se demite dos líderes. E aí o líder é responsável por criar esse ambiente de conexão entre propósito da empresa, propósito do time, propósito da liderança e propósito do time. O líder tem esse papel de maestro dessa conexão. E aí aqui é que mora o pulo do gato, né? Quando a gente fala de geração Z, o impacto nas lideranças e relacionamento com as empresas pela mudança de comportamento dessa geração é inquestionável. As gerações Z estão dando muita dor de cabeça para os seus líderes, porque o que funcionava é tipo quando tu tem um filho, daí tu já tá assim, tá, agora eu sou mãe, eu sei lidar, vem o segundo que é completamente diferente. As mães e os pais da aula vão se identificar. A Débora tá rindo, a Débora e a Gisele, né? Porque a gente tem ali o mapinha da maternidade, da paternidade, né, da parentalidade. E aí a gente veio o segundo filho e é completamente diferente, mesmo sendo filho dos mesmos pais, no mesmo ambiente.
vem na barriga ali com movimentos diferentes, porque é uma pessoa completamente diferente da outra. E às vezes na liderança, muitas vezes a gente esquece disso, que as pessoas são diferentes. Sendo diferentes, não estou falando nem de gerações, sendo diferentes, elas não respondem da mesma forma, né? E quando a gente fala de geração Z, em 2027 elas serão 27% da força de trabalho. Eles têm ética e transparência como pilares importantes. Então, a liderança que não é transparente, que não é presente, ela tem muito desafio com essa geração. E aí a gente vai para o mercado e começa a olhar os currículos. Os currículos da geração Z, eles ficam de 4 meses a um ano e pouquinho nas empresas e depois trocam as marcas, né? Trocam os empregos. A gente pegou aqui mais de 200 currículos e poucos deles, eu vou dizer para vocês, eu acho que tinham 2 ou 3, não eram nem 10, eram 2 ou 3 que tinham 2 anos, 3 anos, 4 anos na mesma empresa. A maioria dessa geração, então, faz um trabalho mais curto mesmo, uma jornada de trabalho mais curto. Porque é o jeito deles, a gente ficava mais tempo nas empresas e eles ficam menos. É, E a outra é pela inabilidade dos líderes. Então, hoje, os líderes não estão preparados para lidar com geração Z. São pouquíssimos líderes que têm preparação para fazer uma liderança desta nova geração. Eles fazem tudo no digital, preferem o trabalho remoto, o trabalho híbrido. A gente tinha selecionado um menino para o marketing. Ontem ele me mandou mensagem dizendo. Eu assim, só não tinha comunicado ele, né? Ele me disse, Fábio, eu vou declinar da vaga, porque mesmo eu morando no. Ele mora em São José, que deve ser umas 2 horas de ônibus daqui. De carro é mais perto, mas de ônibus deve ser umas 2 horas. E ele tá mudando para o centro de Floripa. E ele disse, Fábio, eu vou declinar da vaga, porque mesmo mudando para o centro, eu ainda vou ficar longe. Cara, quando a gente pensa, isso não cabe na cabeça de uma geração millennium, de uma geração boomer, de uma geração X. Como assim? Tu tem uma vaga de trabalho e tu vai declinar, porque tu vai ficar a 1 hora de ônibus ou a 40 minutos de ônibus do trabalho e isso é ruim. Então, eles preferem sim o trabalho remoto, o trabalho híbrido, e eles estão deixando de aceitar vagas por conta disso. Comunidade e propósito é o que gera vínculo com as marcas e com os líderes. Então, se eu não tenho um propósito muito claro, é mais provável que essa pessoa fique menos tempo no meu time. Vou repetir. Se eu não tenho um propósito mais claro e eu trabalho isso de forma prática, né? Então, nós vamos trabalhar pelo propósito e vamos transformar vidas através da educação. Se eu não boto isso em ação e mostro para eles e faço eles fazerem parte, eles vão ficar menos tempo nos nossos times. Cultura de falar livremente, então, segurança psicológica para dar espaço para falarem. Eu sempre costumo dar o exemplo da Kathleen, que está aqui com a gente. Um dia eu pedi para ela 4 vezes a mesma coisa. E ela, na quarta vez, ela me respondeu: Eu já te mandei isso 4 vezes. Isso é o quê? É cultura de falar livremente, é segurança psicológica. Então, antes a gente tinha uma relação assim, né? Líder e liderado. Hoje as relações estão iguais. Eles não têm medo de falar conosco, e se eles têm medo, eles saem, eles não ficam numa liderança por medo, diferente das outras gerações. O que move a geração Z é uma possibilidade de descoberta, uma possibilidade, então, de trabalhar junto, de descobrir novas coisas, de criar novos projetos, de fazer parte. Estratégia para engajar colaboradores da geração Z. A gente viu lá na NRF muitas marcas usando redes sociais e TikTok para comunicação interna, para troca de ideias. A Starbucks adotou um modelo de gestão colaborativa com jovens talentos da geração Z e aumentou em 35% o engajamento interno. 35% o engajamento interno. Engajamento é um dos principais problemas que a gente tem nos times hoje. Eles têm alergia ao modelo tradicional de gestão e de liderança, então não queiram fazer uma liderança, comando e controle com essa geração, não vai funcionar, eles vão ficar pouquíssimo tempo no time de vocês. Muita telas, hiperconectados, hiperinformados. Eles gostam de ambientes imersivos, de trabalho mais imersivos. Físico e o digital é tudo uma coisa só, não tem físico e digital. Esses dias a minha filha, que
tem 13 anos, que ela é alfa, mas é bem no comecinho do alfa, então ela tem algumas coisas de geração Z. Ela nos disse, mãe, hoje eu tenho que levar dinheiro físico pro colégio. Eu falei, Manuela, o que que é dinheiro físico, Manuela? Então, às vezes, eles são tão hiperconectados e hiperinformados que às vezes eles são mais bem informados do que o líder, né? A gente aqui, eu e o Leandro, a gente cansa da Manuela ensinar coisas para nós. Essa semana agora ela estava na mesa e ela estava dizendo que a baleia orca é da família dos golfinhos. Então aqui é um exemplo que não é de liderança, não é de business, mas o Eric que está aqui, que é geração Z, ele nos ensina sobre tecnologia. Ele é a pessoa, uma das pessoas do time melhor capacitada em ferramentas. E é a pessoa que não é a pessoa que mais sabe, mas é a pessoa que tem mais abertura para isso. Então, a gente diz, olha, vamos começar a usar a inteligência artificial, vamos olhar. Então, tem que fazer esse trabalho de mandar o WhatsApp, esse WhatsApp que vocês receberam. Antes a gente fazia manualmente. Agora a gente aumentou o mailing. O que que o Eric disse? Fábio, vamos procurar um chatbot que faça isso mais automatizado. Então, ele é a pessoa que tem uma aptidão mais fácil para procurar novas tecnologias. Sem barreiras entre o físico e o digital, já falei sobre isso, né? Live streams interativas permitem feedback direto entre funcionários e consumidores. Então, como que a gente olha isso para que a gente possa sair do modelo tradicional de liderança, sair da liderança comando e controle. A gente já fala muito, isso não é novidade. O que é novidade, o conhecimento não é novidade, mas o que é novidade é fazer com que um líder que é geração millennium para trás, né, boomer e X, mudar a sua forma de liderança quando fala das novas gerações. 70% dos jovens buscam empresas com propósito e transparência, então a geração Z prefere trabalhar com marcas que demonstram compromisso com sustentabilidade. Então, se a tua empresa tem projetos de sustentabilidade, como é que tu traz isso para, como é que tu, como líder, traz isso para o teu time, para os teus liderados e deixa eles fazerem parte dos projetos de sustentabilidade e esse compromisso, porque isso faz com que eles mudem. A gente viu um case da Claire's, que era uma empresa que estava em recuperação judicial, uma empresa americana, e focou na geração Z. E uma dos executivos disse que a importância da gente entregar a chave do varejo, porque era uma palestra sobre varejo, né? E permitir que eles cocriem produtos que realmente desejam, e eles estavam falando de consumidores. Então, a gente tem uma experiência aqui na Nau que toda vez que a gente precisa fazer uma mudança um pouquinho mais, é, assim, expressiva, quando a gente traz a geração Z para conversar sobre isso, eles ficam muito mais engajados. Por quê? Porque eles estão participando do projeto. A gente, para nós, acaba que é o nosso jeito de liderar aqui, fazer com que todo mundo faça parte. Não era assim. E eu assisti uma palestra em 2022, 2020, eu não me lembro muito bem, mas faz uns 4, 5 anos já. Foi um pouquinho depois que a Kathleen começou a trabalhar com a gente. E, e eu comecei a incluir a Kathleen na construção das aulas. A Kathleen tinha pouquíssima experiência como Nau 25, como educação corporativa, não é a experiência que ela tem hoje, que esses dias ela me perguntou se a sala que eu ia alugar tinha que ter mesa, porque quais eram as dinâmicas que eu ia fazer, se eu ia precisar de mesa ou não. Isso é conhecimento de educação corporativa. Lá naquela época ela não tinha, mas mesmo assim eu dizia, Kathleen, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que que tu acha? Por quê? Porque eu estava procurando um ponto de vista da geração Z. E depois que eu comecei a fazer isso, a gente começou a acertar muito mais é, a mão na construção das aulas. Eu assisti uma palestra do Kevin Irving Kelly, muito legal, que fala sobre lojas insubstituíveis. E ele fala os cinco pontos das lojas insubstituíveis, e um deles é momento fogueira une pessoas de maneira poderosas. Que é, a gente vem de uma era pré-histórica em que a gente tinha que ter momentos fogueira, que é a gente sentado na volta de uma fogueira, momento humanidade hoje em dia, né, humanizado, sem tecnologia, para que a gente tenha conexão de verdade. Então, como é que a gente está fazendo a conexão com os nossos times? Né? Eu tô
numa reunião com o meu time para conectar com eles e eu estou olhando o meu celular, eu estou respondendo mensagem, eu estou atendendo ligação, eu paro essa reunião, saio da sala e volto, vou fazer outras coisas, vou atender o meu líder. Então, é, esse momento de conexão está faltando no nosso dia a dia. Momento de conexão que a gente consegue conectar com as pessoas, entender como é que as pessoas estão, entender quais são os desafios na vida pessoal dessas pessoas. Tá fazendo falta. Os líderes, quando tem time de mais de 7 pessoas, não conseguem conhecer as pessoas de fato. Eles têm ali colegas de trabalho. Então, como é que eu posso criar ambientes para que eu gere esses momentos fogueira com os nossos liderados e com os nossos times? A gente precisa construir uma cultura multigeracional. E construir uma cultura multigeracional passa por adaptar nossa comunicação. A cultura multigeracional é aqui nessa empresa e nesse time, a gente valoriza a cultura multigeracional e as diferentes gerações. Quando eu tenho um líder que pesa a mão na fala dos estereótipos de geração, ou seja, eu tenho uma frase que eu acho horrorosa, que eu escuto, que eu já escutei algumas vezes em umas palestras, que é a geração Z quer mudar o mundo, mas não quer arrumar a cama. Isso é uma frase de estereótipo total, porque todas as gerações têm coisas boas e coisas ruins. Não é a geração Z que vai inaugurar isso. Só que a geração Z ela está questionando muito, inclusive o que é liderança. Eu vejo outra frase que eu acho horrorosa que as pessoas dizem é: a geração Z não quer liderar. Não é que a geração Z não quer liderar, a geração Z não quer liderar como as outras gerações lideram. Porque eles estão vendo que a gente está com 40 anos cheio de boleta para ansiedade, para dormir, para acordar, né? Com sobrepeso, a gente não consegue fazer exercício físico, colesterol alto, pressão alta. Por quê? Porque a gente está num nível de burnout. A gente nunca teve tanto diagnóstico de burnout e de doenças psicológicas como estamos hoje no Brasil. Não vou falar nem do mundo, né? O mundo da mesma forma, mas vou falar Brasil. Então, não tem como a gente dizer que eles estão errados olhando para a liderança. Não tem como a gente dizer que o B está errado querendo ser solteiro de trabalho. O B está certo. A gente tem que encontrar o meio do caminho disso, que é como é que eu consigo liderar, ter performance, gerar renda, gerar valor para o meu time, para a empresa, para os negócios, né? Entregar valor sem sacrificar as outras coisas, né? Sem sacrificar as outras partes da nossa vida. E aí, falando de adaptação à comunicação, a gente tem junto com isso uma liderança adaptativa. Para que eu possa ter uma adaptação de comunicação, eu preciso antes ter uma habilidade de adaptabilidade. Então, eu preciso saber me adaptar quando eu converso com alguém que é baby boomer e X, porque eles preferem, por exemplo, reuniões presenciais. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Ah, não, mas eu sou millennial e eu prefiro presencial, ou eu sou Z e prefiro presencial. Tô falando da tendência dessas gerações, tá? Baby Boomer e X preferem encontros e reuniões presenciais, Millennial e Z valorizam a comunicação instantânea e digital. Um estudo da McKinsey aponta que 60% dos conflitos intergeracionais derivam de falhas de comunicação. Então, a gente está vivendo isso com um cliente, né? Eu estava falando para o Leo ontem o que uma das pessoas entendeu do recado que foi dado pela Universidade Corporativa, que é um recortezinho do que é, assim, tinha uma mensagem de 3 parágrafos, ela gravou só a introdução. Então, e isso o quanto travou lá para que ela realizasse uma turma que a gente precisava realizar. Então, como é que a gente está se comunicando com essas gerações? Eu falei para vocês, a gente tem um líder, uma equipe multigeracional. Não adianta eu querer comunicar com o Leandro e com o Ídio da mesma forma que eu comunico com o Eric e com a Catherine. E eu também não posso inverter. Então, quando eu tenho algo sério para falar, eu posso falar algo importante, eu posso falar com a Kathleen e o Eric pelo WhatsApp. Com o Leandro e com o Ídio, se eu usar o WhatsApp, eu tenho que botar
um emoji de atenção, tenho que escrever junto com a mensagem, pessoal, isso é importante. Eu posso até mandar um áudio junto, porque se fica só mensagem no WhatsApp, o que que eles vão me dizer? Se é tão importante, tu deveria ter me ligado, né? É assim, não é? E se eu ligo para Eric e para Kathleen, é muito provável que eles nem me atendam, né? Então, eles se sentem, ou se eles atendem, eles vão atender como eu atendo o telefone, que é não gostando. Eu sou geração Z na ligação, eu não gosto que me liguem, eu não gosto de atender ligação. É algo que me incomoda. Eu prefiro o WhatsApp ever. Então, cada geração a gente tem que entender e eu tenho um comunicado para fazer de um projeto novo que eu vou começar. Eu posso fazer uma reunião para botar todo mundo na mesma página e dizer que a gente vai começar aquele projeto, mas eu preciso adaptar para as diferentes gerações um reforço disso. Não adianta querer comunicar igual e achar que as pessoas vão gravar da mesma forma, porque não vão. Estimule um propósito compartilhado para que dê certo esse trabalho em conjunto. A gente precisa entender o que que é importante para os boomers e para os X. Eles valorizam a estabilidade de trabalho, ficar anos na mesma empresa. Em contrapartida, milênios e Z priorizam propósito e impacto social. Se eu for conversar com todas as pessoas que eu entrevistei, me disseram: Ah, muito legal o propósito da Nau. Por quê? Porque eles estão olhando lá o negócio e eles dão importância para isso. Segundo a WGSN, 72% da geração Z espera que seus líderes defendam. Peraí, que alguém chamou aqui, ó. Ó, o Vânio disse: Eu mais de 30 anos na mesma empresa. Vânio, tem a minha admiração. A empresa que eu mais fiquei tempo é a Nau 25, que tem 7 anos. Tô batendo recorde. Então, aí a gente tem esse estudo da WGSN, né, que espera que os líderes defendam causas relevantes. Então, qual é a causa relevante que tu tá defendendo para que tu consiga ter um propósito compartilhado com essas gerações e elas consigam entender e se identificar e ter um pertencimento disso? Indo para o final aqui do nosso conteúdo, por onde eu começo, Fábio? Estou aqui, entendi esses pontos, mas por onde eu começo? Então, assim, mudança de mentalidade é uma das principais coisas. Escolher qual é o teu principal desafio hoje com as gerações. É a geração Z que está te dando dor de cabeça? Então, entende o que, que é o propósito deles, né? Então, faz essas dicas que a gente trouxe aqui. Defina indicadores, o que que tu quer trabalhar, é melhorar a comunicação, é melhorar o engajamento, é melhorar esse pertencimento. Aprendizado contínuo, ou seja, a gente se colocar no lugar de aprendiz. Todos vocês têm esse drive, porque estão aqui numa terça-feira de manhã, e a gente sair da nossa zona de conforto, pensando aí, né, tá, peraí, que é uma nova geração, eu preciso olhar para isso, porque não é sempre que eu vou estar certo, né? Construir uma cultura multigeracional é a gente clusterizar o time. Então, na prática, Fábio, como é que eu levo para a prática da minha liderança o que tu está trabalhando hoje? A primeira coisa delas é clusterizar o time de vocês, como eu disse aqui. Bom, eu tenho o Id como geração Boomer, o Leandro X, a Kathleen, o Eric Z, então eu sei que são de diferentes gerações. Levantar as necessidades. Então, quais são as necessidades desse time? Como é que eu entendo o que que é importante para cada um deles? Montar um plano de ação a partir disso, né? Então, levanta as necessidades, separar o time, clusterizar o time, levantar as necessidades, montar um plano de ação e dar feedbacks relacionados a essas ações. Bom, então a gente fez esse levantamento de necessidades, a partir disso, eu tomei a ação Y, X e Z e a gente teve esses resultados. E essa aqui talvez seja a principal ação de construção de cultura multigeracional, é não permitir rótulos e estereótipos, porque rótulos e estereótipos limitam a potencialidade do seu time. Vou repetir. Não permitir rótulos e estereótipos, porque estereótipos limitam a potencialidade dessa troca multigeracional. Ou seja, eu deixar a geração Z chamar a geração boomer de velhos e ultrapassados, né? Então, a galera
O cara tá velho, não vai aprender, não entende. E deixar a geração boomer dizer que geração Z não quer trabalhar, não quer ser líder, não se importa, não quer nada com nada, só quer saber de tela, chamar eles de Enzo, né? Chamar a geração de Enzos e Martinas, né? Então, a Sofia quase se chamou Martina. Ainda bem que não botamos esse nome. Então, porque esses rótulos vão criando a cultura do nosso time. E aí, depois, para a gente desfazer isso, é algo muito mais complexo do que construir já pelo jeito certo. E como que a gente faz isso dando exemplo, né? A liderança ela funciona pelo exemplo. O adulto, ele copia muito mais o que a gente faz do que a gente fala. Por isso que o exemplo da liderança funciona muito bem. E quanto eu, líder, respeito e trago para a mesa as diferentes gerações, dando importância para cada uma delas, eu começo a construir uma liderança e uma cultura multigeracional no meu time e, por consequência, na minha empresa. Na nossa reunião semanal, a gente tem que 10 minutos da reunião, alguém vai ensinar alguma coisa para ti. Então, uma semana sou eu, outra semana é o Leandro, outra semana é a Kathleen, outra semana é o Eric, outra semana é o Ídio. Independente da posição que essa pessoa ocupe, da missão que ela tenha aqui dentro, ela vai trazer algo para ensinar. Então, isso já é uma ação prática de cultura multigeracional. Não é porque a pessoa é mais nova e é estagiária que ela não vai ter para ensinar para quem fundador da empresa. Então, a gente tem isso e como uma das ações práticas da nossa liderança e da nossa cultura multigeracional. E eu, inclusive, gosto disso. Eu acho que é muito saudável a gente ter gerações diferentes. Por exemplo, eu sou da geração híbrida, geração online, o Leandro é da presencial. E tem coisas que no presencial funciona melhor do que no híbrido mesmo. E quando eu penso, tá, pode ser online, pode ser híbrido, Leandro. O Leandro me puxa e diz, não, vamos fazer isso presencial. E a gente vê que o resultado é muito melhor, porque ele tem 25 anos de indústria, veio dessa cultura mais formal. E tem coisas que precisam ser mais formais de fato. Então, é muito produtivo essa troca. Ao invés de eu reclamar e rotular o Leandro como uma liderança industrial, eu aproveito e abro espaço para essa diferença de opinião. Por quê? Porque é muito provável que seja mais rica do que a gente trabalhar num viés só. Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu quero propor um exercício para vocês. A gente tem uma ferramenta aqui na Nau 25 que se chama SSC, que é Start, Stop, Continue, que é começar, parar e continuar. E a gente faz isso para feedback individual ou para trabalho em grupo. E aí aqui eu quero propor para vocês que vocês pensem, eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem o que que vocês têm que começar, parar e continuar como líder para trabalhar esse tema multigeracional? Então, o que que eu preciso? Fábio, eu não sou líder. Mas ok, então o que que tu tem que começar, parar e continuar para trabalhar esse tema multigeracional no teu dia a dia? Então, eu quero pedir para todos, eu preciso aprender mais, eu preciso me informar mais, né? Eu preciso parar de fazer estereótipos e eu preciso continuar abrindo espaço. Dei 3 exemplos aqui. Então, o que que eu preciso começar a fazer, parar de fazer e continuar fazendo? Eu vou pedir para vocês anotarem, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso e depois eu vou promover aqui uma sala entre vocês para vocês fazerem uma troca aí, um bate-papo entre vocês, ok? Bora lá, então. A gente tem um viés muito prático aqui na 925, muito de o que que eu faço com isso que eu estou aprendendo. Então, a gente procura sempre, além do conhecimento, além do o que, trazer o como eu aplico isso. E essa ferramenta aqui do SSC, do que eu posso começar, parar e continuar, é como vocês vão aplicar esse conteúdo que vocês estão vendo aqui hoje. Foi? O que que eu vou fazer agora? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui.
E eu vou dividir vocês em sala. Quem não puder participar desse momento de troca, não tem problema nenhum. Ó, a Milane perguntou se a apresentação vai ser disponibilizada. Vai ser sim, Mi. Tu estás no grupo de WhatsApp? Eric, eu vou pedir para tu colocar o link da comunidade aqui no chat, por favor. A gente vai botar aqui o link da comunidade, que é o nosso grupo de WhatsApp, para quem ainda não estiver participando, para participar, para que daí recebe o PDF da aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar as salas aqui, vou fazer salas compartilhadas. Quem não puder participar, não tem problema nenhum. Então, já vou agradecer quem esteve aqui com a gente de manhã, reforçando que a Nova 25 é uma escola de líderes, a gente trabalha muito para o desenvolvimento de pessoas, a gente está aí 7 anos no mercado. Essa aqui, o link agora no WhatsApp, no chat, é do nosso grupo de WhatsApp. E a gente vai colocar lá depois o PDF. Vou separar vocês em sala aqui e vou dar 5 minutinhos para vocês trocarem o que tiveram de insights e para pôr em prática o que vocês viram hoje aqui com a gente. E aí a gente encerra pontualmente às 9h30. É 1 horinha de evento.